Vamos à palavra de Deus nesta manhã. Estamos na série Ensinamentos de Jesus e eu entendo que o telespectador e o ouvinte têm aprendido, né? Eu tenho aprendido. Os evangelhos são ricos a nos contar histórias de Jesus, o exemplo, as verdades do evangelho. É maravilhoso. E estamos no capítulo 6 do evangelho de João e hoje vamos estar encerrando este capítulo, lembrando que ele possui 71 versículos, não é? Hoje estamos já na parte final e o Senhor tem tratado com as nossas vidas. O Senhor é aquele que tem feito efeitos em nós tão maravilhoso que a gente vai se sentindo diferente, o olhar vai ficando diferente. Então, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6, e a partir do versículo 60, não é? Vamos hoje até o versículo 71 e vamos estar aqui meditando. Então não perca tempo, vamos lá. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Querido, querida, nós aprendemos aqui com você, não é? Os leitores de Bíblia que está sempre, tem pessoas que sabem até decorado, né? O capítulo aqui do Evangelho de João, capítulo 6. João nos trazer esta narrativa, ele nos contou sobre milagres de Jesus, mas ele deu mais ênfase aos ensinos, porque após o milagre que Jesus havia operado, a primeira multiplicação de pães e peixes, ele havia se retirado do local e entrado em uma sinagoga, né? Pegou um barquinho e foi para o outro lado. As pessoas procuraram por ele, sempre falamos isto aqui, lembrando. E ele passou a dar ensinamentos àquelas pessoas, ricos ensinamentos, realidades do Evangelho, aquilo que era a vontade do Pai Celestial, aquilo que era realmente o querer de Deus em relação para se conseguir a vida eterna. Ora, Jesus falava com tanto carinho, dando privilégios. Houve momentos que ele deu tanta atenção à multidão ali, de ouvintes naquela sinagoga, que ele disse: se vocês que estão vendo e se creem no Filho de Deus, eu vou ressuscitar nos últimos dias, eu vou fazer isto. Ele disse que era o pão do céu. E foram ensinamentos simples, objetivos, mas de realidades, de como a coisa deveria funcionar, o que era realmente o certo,
O caminho do céu era aquele. Gente, Jesus é muito simples. Aleluia! Complicados somos nós. Às vezes as pessoas criam tantas coisas e acham que é conforme as suas ideias e opiniões e conforme o seu olhar e quer adequar as coisas conforme o seu conforto, o seu aconchego. Mas as verdades do Evangelho de Cristo não é por aí. Realidades que às vezes pareciam fortes, não é? Duras, mas é o certo. É como uma medicação que quando a gente precisa, quando está enfermo, e o sabor é forte, não é agradável. Crianças, elas às vezes estranham mais do que o adulto, né? Por não saberem o valor da medicação que vai fazer de passar a dor, de resolver o problema. Mas a gente quer ficar bom da enfermidade e diz, olha, o remédio é ruim, mas eu preciso tomar e estou melhorando, estou me sentindo bem. O Evangelho de Cristo não é um evangelho conforme as ideias das pessoas, não é? Como gosta, como acha que eu não consigo fazer isto, não dá para mim, não combina, não. É um só. Para quem gosta, para quem não gosta, para quem acha que não combina. E Jesus, em seus ensinamentos, ele era bem claro isto e falava o tempo todo, ora parava para olhar a multidão, aquele olhar lindo, aquela voz tão linda, aquela atenção tão linda do mestre. Que gostoso, gente, que doçura, que paz, que harmonia. A gente está sentindo ele aqui, aleluia. E é tão maravilhoso e é tão bom. Se alguém gosta ou não, é isto aqui que ele ensinou para aquelas pessoas ali dentro da sinagoga, o tempo todo ouvindo e ouvindo. Houve momentos em que eles reagiram murmurando, fazendo perguntas curiosas, mas perguntas que às vezes, quando a gente vai assim degustando os detalhes, a gente vê que eles não queriam era saber mais, ou perguntas que tipo, eu estou perguntando isso porque eu quero melhorar, porque eu preciso ajeitar isto, não. Eram perguntas bem assim capciosas e assim desafiadoras, afrontavam o mestre. E o mestre ora respondia ou não, às vezes dava a mesma resposta do que ele já havia falado. O capítulo fala bastante sobre a vontade do Pai, a origem de Jesus, por que ele veio, o que ele estava fazendo ali. E as reações das pessoas eram terríveis. Eles estranhavam às vezes. Em nenhum momento há registros aqui na narrativa de que glorificavam, adoravam o mestre e choravam. Não, a ausência muito forte, gente, de quebrantamento dessas gentes. E olha que eles tinham ido em busca de Jesus, mas em busca de favores, de bênçãos materiais, sem nenhuma sede ou prazer de se alimentarem espiritualmente. No final deste discurso, não é? Destes ensinos ali naquela sinagoga, interessante que eles não gostavam muito, eles queriam rebater o tempo todo a Jesus, mas permaneceram até o final. E não se espantem de que enquanto o parecer duvidoso e de confrontar e de murmuração estava como de rondando no meio das gentes, da multidão presente ali na sinagoga, não é? Estava assim até quase que um pouco aceitável,
Porque a partir do versículo que nós lemos, a partir do versículo 60, há um outro público que estranha e muito, e é até de segurar o coração e de se espantar e dizer: hã? Até os discípulos, os seguidores de Jesus, o dia a dia deles era com Jesus, ali, acolá, milagres que foram operados. Mas como a Bíblia não esconde nada, como a Bíblia ela não oculta essas coisas, ela diz as verdades, então as murmurações que ocorreram entre aquelas gentes da multidão, é que ocorreu também entre os discípulos. Vem com a gente e sente aí o detalhe no versículo 60, onde lemos com você, a partir daí já é o finalzinho do capítulo, até o versículo 71. A narrativa de João é bem clara, bem verdadeira aqui, ao expor e dizer que muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Gente, o quê? Até os discípulos? Sim, até os discípulos estranharam. Eles foram, parece que, contagiados com aquele clima de murmúrios, de corações fechados, de ausência de quebrantamento. Infelizmente, eu vou repetir mais devagar, porque a coisa é muito forte. Infelizmente, eles se deixaram serem contagiados por aqueles burburinhos ali, aqueles murmúrios, aquela coisa ruim ali circulando entre a multidão. Até quero lembrar com você, nós já falamos isso noutra reflexão, que teve um momento que Jesus até repreendeu. Vem com a gente no versículo 43, diz assim: respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Foi o que estava ocorrendo ali entre a multidão. E os discípulos se deixaram, podemos dizer assim, serem contagiados por este tipo de coisa que estava ocorrendo ali. E entraram também no clima da murmuração. Que perigo! Andavam com Jesus, sentiam, tocavam, todos acompanhavam Jesus, mas eles eram mais próximos, gente. Eles tinham mais privilégios, podemos dizer assim. Eles eram como tipo prioridade, não é? Tipo, vamos dizer, para entender melhor, os queridos, não é? Que estavam ali degustando e aproveitando daquelas preciosidades dos ensinos do Mestre. E eles expõem também esse contágio que eles pegaram, essa doença que pegaram da multidão. E confrontam também o Mestre, dizendo: tá duro esse discurso. Mas as lições de Jesus são lindas. Em nenhum momento Jesus abriu mão, em nenhum momento Jesus deu dengo, em nenhum momento Jesus disse: peraí, eu vou amenizar aqui. Se até os meus discípulos estranharam, acho que por isso mesmo que as pessoas estavam estranhando muito mais. Nada disso. Versículo 61 diz: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus os repreende. Vocês estão se escandalizando? Isso vos escandaliza, diz aqui na parte C do versículo 60. E Jesus segura e diz: o que eu falei é espírito, é vida, não é carne. Olha só o que é que Jesus diz: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Repare que Jesus já deixa de falar para a multidão e leva a atenção direcionada exclusivamente a seus discípulos para os corrigir, antes que aquele mal de murmuração se enraizasse. Gente, felizmente aconteceu isso com os discípulos. E Jesus aperta mais, e Jesus estreita mais e fecha mais
Aqui há um destaque dizendo que muitos até o haviam abandonado. Versículo 66 diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Repare que desistiram, uns desanimaram. Aí Jesus se vira para os 12 e diz: vocês também vão querer? Versículo 67 diz: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Repare que Jesus é mais contundente, porque evangelho é assim, não é evangelho de dengo. Segura aí nesta manhã. Não é evangelho de passar a mão na cabeça. Isso está lhe ofendendo, então eu vou amenizar aqui. Como é que vocês querem? Como é que vocês gostam? Digam que eu faço desse jeitinho. Nada disso. Não é evangelho de chupeta nem mamadeira. O caminho é estreito, a vida eterna é no céu. Aleluia! E a gente precisa fazer força, vencer o mal para alcançar. Por isso que Jesus ali fala fortemente para eles. Aperta, fala sério. O olhar de Jesus foi penetrante. E aí, vocês vão querer desistir? O que é que vocês querem também? Até que Pedro toma a palavra e diz: Simão Pedro, Senhor, coisa foi tão forte ali, foi uma sacudida, aleluia, na alma dos 12. Jesus estava preparando aqueles homens, porque Jesus ia ascender ao céu, ia embora, e eles iriam continuar a propagação do evangelho, e não poderiam ser homens dengosos, não poderiam ser pessoas frágeis, pessoas inseguras, desequilibradas, imaturas. Maturidade no equilíbrio. Segura aí nesta manhã. O Senhor está tratando para amadurecer. Aleluia. É por isso que é aperto na sua vida. É por isso que vem aquela luta que você não quer e não gosta. É por isso que acontece tantas coisas que você fica: meu Deus, eu vou para onde? Eu não estou entendendo nada. É as raízes, querido e querida, crescido para baixo. Aleluia! Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos. Repare que Jesus teve um tempo de correção entre a multidão. Mas quando foi para os 12, muitos já tinham desistido, ido embora. Mas Jesus chama a atenção dos 12. Era o zelo de Jesus. Era o cuidado do mestre. Sabe por que é que você, às vezes, não tem direito a muita coisa? Todo mundo vai, você não vai. Todo mundo pode, você não pode. E Jesus subtrai isso, aquilo. Você parece que é mais provado, mais corrigido. É porque Ele lhe ama. É porque Ele tem algo especial na sua vida. É porque Ele está lhe preparando para algo mais. E é por isso que você tem que ter firmeza no Evangelho. Tem que saber falar as verdades do Evangelho. Tem que ter amadurecimento. Não é dengoso, não é chupando chupeta. Não, não, não. Tem que ser firme e forte. E é por isso que Ele lhe trata assim. Aí às vezes você diz: meu Deus, eu vejo fulano fazer isso, fazer aquilo. E parece que Jesus nem se importa, já ganhou até a vitória, a bênção. Não é nem crente direito, nem ora tanto, nem lê tanta palavra. E parece que não é corrigido pelo Senhor. Eu bastei dizer uma palavra, eu nem fiz tanto, e Jesus já me corrigiu. É o amor, é o zelo, é que Ele tem algo especial na sua vida. Segure essa palavra. Foi por isso que Jesus disse: e vocês querem se retirar? Pedro toma a palavra. Foi tocante, foi lá dentro, foi penetrante. A consciência do eu. E repare que ele falou por ele e pelo grupo. Versículo 68 diz: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia! É isto aí. Não, a gente vai para onde?
Fazer o quê? O mundo só tem coisa má, o mundo jaz no maligno, o mundo não tem nada para nos dar. É Jesus, 24 horas. Foi isso que Pedro respondeu. Versículo 69, ele diz mais. E nós, ele falou ali pelo grupinho, temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Era isso que Jesus queria ouvir. O Evangelho, os ensinos foram aplicados tão fortemente, mas para chegar no céu o caminho é estreito. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12. Ai, que amor! Que coisa tão linda do Mestre, gente! Era o Mestre lembrando a eles: vocês são meus escolhidos. Há muitos, mas com vocês eu tenho algo especial. Foi eu que escolhi vocês. E Jesus até avisa: e um de vós é um diabo, vai me trair. Vai acontecer isso, mas a escolha quem fez foi eu. E eu quero encerrar aqui, aleluia. E vamos dizer como os discípulos: tá achando ruim? Você não tá gostando? Tá achando difícil? Não, desse jeito não. Não combina comigo. Tá doendo, tá machucando. Eu não aceito assim. Mas se você gostar ou não, aceitar ou não, Ele é quem tem a palavra de vida eterna. Diga comigo, repita comigo, como foi as palavras de Pedro. Se você tem condição, se você se deixar ao quebrantamento e quer falar comigo, se junte a mim, vamos falar como as palavras de Pedro, que falou por ele e pelo grupinho. Olhando para Jesus, nós não estamos o vendo humanamente aqui, porque somos mortais, somos carne, somos pó, somos cinza, estamos fazendo força de encontrá-lo um dia. Mas diga comigo, para quem iremos nós? Jesus, tu tens as palavras da vida eterna. Amém e amém. Oh, aleluia.